Perseverança em oração. Capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, versículo 1 em diante. Lemos: E contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E disse: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse ao Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Prezados ouvintes, quase todas as igrejas evangélicas têm durante a semana um dia de culto intitulado Culto de Oração. Se você me perguntasse qual o culto menos frequentado em cada igreja, eu responderia, sem titubear, é o culto de oração. Nós falamos realmente muito sobre a necessidade de orar, mas realmente, na prática, oramos muito pouco. Então, há mais teoria do que realmente a prática neste campo da oração. E nós temos aqui essa palavra de Jesus, que disse o que contou uma parábola com um objetivo bem claro sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nós podemos dizer que existem dois tipos de oração: a oração particular, que nós chamamos aquela oração devocional, quando nós atendemos a palavra de Jesus de Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Esta oração é indispensável, é fundamental para a nossa vida espiritual de comunhão com Deus. E a Bíblia aponta dois homens que reservavam durante o dia 3 momentos especiais para passar em oração com Deus. Um deles é Davi. Ele menciona num dos seus salmos que 3 vezes por dia ele passava em oração particular. Outro é o profeta Daniel. Ele foi proibido pelo rei Dario, que editou uma lei proibindo durante 30 dias qualquer pessoa no seu império pedir algo a alguém a não ser ao próprio rei. E Daniel tinha um costume: 3 vezes por dia abria a janela do seu quarto ou do seu apartamento, com vistas para Jerusalém, e se prostrava de joelhos diante de Deus. Mesmo neste período proibitivo, ele ainda não atendeu à exigência do rei, porque da forma de costume estava orando. Os inimigos dele o acusaram perante o rei Dario, e ele foi jogado numa cova de leões famintos,
mas os leões não tiveram o poder de devorá-lo. E no dia seguinte, quando o rei gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus enviou seus anjos para te guardarem? E ele respondeu: sim. O rei ouviu a voz de Daniel, que respondeu: vivo, porque Deus o havia guardado. Eu repito, prezado ouvinte, se você tem costume de orar, quantas vezes por dia você ora? Você ora ao levantar-se? Você ora agradecendo a Deus pela alimentação? Você ora ao deitar-se? São momentos reservados que nós não podemos omitir. Mas ainda Jesus disse: 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente. É aquela reunião semanal, quando nós deixamos as lides do dia a dia, dos trabalhos, das ocupações, do corre-corre, e reservamos aquele dia para estarmos na casa de Deus e orarmos a Deus pedindo socorro, direção, ajuda para a nossa vida. Ora, se Jesus contou uma parábola no sentido de orar sempre, nunca desanimar, é porque na verdade nós às vezes estamos nos esquecendo desse particular, desta devoção tão importante na vida de um cristão. Você deve se recordar que quando Jesus estava em profunda agonia no jardim do Getsêmani, ele disse aos seus discípulos: ficai aqui e velai comigo em oração. Afastou-se e 1 hora depois ele retornou, e para a tristeza dele encontrou seus discípulos dormindo e fez-lhes uma advertência: nem 1 hora pudestes velar comigo? Nem 1 hora? E disse mais: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E nós encontramos hoje crentes que parece que estão cantando aquele cântico da galinha da Angola. Você conhece aquele canto? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Por que você vive fraco? Porque você não ora. Você é uma pessoa indiferente, não dobra seus joelhos. Imagine eu dobrar meus joelhos. É muita humildade, é muita humilhação. E assim tenta passar a sua vida cristã sem momentos especiais reservados para abrir a sua alma diante de Deus. Aquela confidência que nem sua esposa conhece, mas você tem uma intimidade com Deus para abrir o seu coração e revelar toda a sua forma de viver, pedindo perdão, ajuda para ter uma vida vitoriosa. Repetindo, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não é por falta de aviso na Bíblia que uma pessoa se descuida. Você encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Não é obrigatoriamente que oramos de joelhos. Você pode orar caminhando. Você pode orar trabalhando. Você pode orar dirigindo o seu automóvel, naturalmente com os olhos abertos, e não há qualquer impedimento em ter você seus olhos abertos. Jesus, quando orou diante do túmulo de Lázaro, ele olhou para o céu, olhos abertos, e disse: Pai, graças te dou,
por me ouvires, eu sei que sempre tu me ouves. Então eu lanço a pergunta: será que Deus ouve a oração de olhos abertos? Sem dúvida que sim. O que é importante é você ter um coração contrito, um coração quebrantado, como disse Davi. Há um coração contrito, tu não desprezarás, ó Deus, e certamente Ele não desprezará. Concluindo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, na parte final do versículo, ele diz: perseverai na oração. E eu digo para você, você se lembra de Ana, mulher estéril, que pediu um filho, e ela entrou na casa de Deus, seus lábios se moviam, sua voz não se ouvia. O sacerdote a teve por embriagada. Ela disse: não, eu sou uma mulher atribulada. E quando você vê no versículo 10 que ela pedia a Deus um filho, você lê no versículo 20 que ela, no tempo próprio, engravidou, e você vê em seguida essa mulher cumprindo o seu voto, trazendo seu filho Samuel para servir na casa de Deus. Um sacerdote, profeta e juiz que durante toda a sua vida empregou o seu viver no ministério servindo a Deus. E diz o texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 15, que nenhuma de suas palavras profeticamente proferidas caiu por terra. Este é um verdadeiro profeta de Deus, porque tem surgido profetas falsos, fazem profecias, marcam datas para a vinda de Jesus, marcam datas para o Armagedon e depois se retiram do cenário dizendo: eu não disse exatamente isso, foi um equívoco, mas falou e sua palavra não se cumpriu. Samuel era um profeta verdadeiro. Meu irmão, procure perseverar mais em oração sem nunca desfalecer. Muito bem, você está ouvindo o programa Consultando a Bíblia. Nós vamos ouvir um louvor agora. Na volta nós vamos falar sobre uma empresa lá na França que oferece ajuda às pessoas infiéis. Vê se podem, pastor. Exatamente. Maridos que pulam a cerca e contratam um escritório para atender o telefonema eventual da mulher, da criar esposa. Situações, né? Isso é incrível, é facilitar o pecado. Vamos ouvir depois esse assunto que é palpitante. Então fica ligadinho aí e você vai participar conosco, né? Desse tema, o pastor vai trazer em pauta esse assunto e você vai participar conosco. Você pode estar ligando também, fazendo a sua pergunta ao terceiro bloco, o bloco do ouvinte, onde você participa diretamente trazendo o assunto que você quer que seja tratado. Faça a sua pergunta ligando 3221-9500 e também agora você tem uma outra opção, que é pela internet, passando um e-mail aqui para o programa consultandoabiblia@terra.com.br. E nós temos o nosso terceiro seminário apologético. Agora já está chegando o tempo. Dias 12 e 13 deste mês, nós teremos início às 14h30 este terceiro seminário apologético. E nós convidamos você para ser uma pessoa segura, capacitada, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Tito, capítulo 1 e versículo 9, ele recomenda que o cristão deve ser uma pessoa preparada para o embate, para a defesa da fé que ele mantém. Vamos ouvir a leitura desse versículo, porque é um verdadeiro desafio para que nós estejamos preparados para a nossa vida de luta cristã.
retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aí está, capaz, preparado, retendo firme a fiel palavra conforme a doutrina, para resistir, para combater os contradizentes com a palavra de Deus. E neste seminário você vai participar de informações que lhe darão possibilidade e capacidade de agir dessa maneira.